Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez, as atividades são da semana 3 do PET número 3, segundo ano. O tema das atividades é o gênero textual resenha crítica. Sabe quando você assiste a um bom filme e fica comentando sobre ele com as pessoas? Atuação, figurino, maquiagem, efeitos especiais, história emocionante. Esses são alguns pontos que geralmente falamos com alguns colegas acerca de um filme, não é? O gênero textual que vamos aprender é mais ou menos assim. Por meio dele, lemos a opinião de alguém sobre um filme, por exemplo. Assim, já podemos chegar a uma definição do gênero resenha. Gênero textual que, primeiro, traz uma síntese da obra analisada e depois apresenta o posicionamento, as opiniões, as críticas positivas ou negativas do autor do texto em relação à obra. Uma resenha tem o objetivo de informar e influenciar o leitor a adquirir o objeto cultural, que são filmes, livros, peças teatrais. Obras como filmes, livros, peças de teatro, exposições, shows podem ser objeto de uma resenha, é o objeto cultural. Este gênero pode apresentar os tipos textuais descritivo, expositivo, narrativo e dissertativo argumentativo em sua composição. É importante seguirmos alguns passos na hora de escrever uma resenha crítica. Então, aqui nos é fornecido um esquema para podermos elaborar uma resenha crítica. Além desses passos, devemos organizar o texto respeitando a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem também é uma questão importante. Ela deve ser clara e acessível, além de, normalmente, obedecer à variedade padrão da língua portuguesa. Vamos agora resolver algumas questões para fixar o conhecimento. Então, são as atividades da semana 3. Então, a primeira atividade proposta é uma atividade do Enem 2011, que nos traz esta resenha. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades, e depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Então, depois da leitura, vem a questão. O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é... Então, antes de responder as questões, é muito importante identificar o gênero que estamos analisando. Por quê? Porque, com base nele, podemos inferir o seu objetivo. Cada gênero textual traz o seu objetivo. O texto que a atividade apresenta é uma resenha, como eu disse, e sua finalidade é estimular ou desestimular o leitor a adquirir um objeto cultural. É o que podemos notar aqui na matéria, que nos diz o seguinte, que ele tem a finalidade de informar e influenciar o leitor a adquirir o objeto cultural. Então, falaremos sobre esse reconhecimento do gênero resenha na questão 2. Então, sabendo da finalidade do texto, que é influenciar, estimular e desestimular, nós já podemos excluir a alternativa A. Então, a alternativa A está incorreta, porque aqui fala em esclarecer,
Então, a resenha não tem esse objetivo de esclarecer o leitor a respeito de nada. Ela quer estimular ou desestimular o leitor a adquirir um objeto cultural. Então, a alternativa A está incorreta. Contar fatos sobre a arte de envelhecer. Então, também não é uma finalidade da resenha contar. Então, não é a alternativa B. Defender a ideia de que a velhice é desagradável. Também não tem essa finalidade. Letra D, influenciar o leitor. Então, aqui até poderia ser, que aqui fala influenciar, a resenha ela tem esse objetivo de influenciar o leitor. Mas a resenha não fala que é isso, que é essa outra parte aqui da alternativa, lutar contra o envelhecimento. Então, a resenha não traz essa informação. Então, apesar de aqui estar no início da alternativa falar em influenciar, não é para o leitor lutar contra o envelhecimento. Então, não é a alternativa D. Então, sobrou a alternativa E. Eu já até deixei aqui um pontinho marcando, né, que a resenha ela tem como objetivo mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Então, o objetivo da resenha é este, o objetivo do autor do texto. Número 2. Leia o texto da atividade 1, então nós já fizemos a leitura, e responda: como podemos comprovar que a leitura feita se trata do gênero resenha crítica? Quais características nos fazem ter essa comprovação? Então, vamos voltar aqui no texto para observar as características. Então, a crítica tem uma estrutura relativamente livre, que varia muito, dependendo do autor, do público e do veículo em que é publicada. Apesar disso, apresenta alguns elementos essenciais, como a descrição da obra em exame, sua situação no conjunto das obras do autor. Então, é a primeira parte aqui da resenha. Então, nós identificamos isso. Então, até aqui em A Arte do Envelhecimento. Então, nesta parte aqui, que eu estou chamando de primeira parte da resenha, primeira parte da estrutura, a resenha vai contextualizar e vai falar da obra no conjunto das outras obras. Então, veja, o tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos. Então, relaciona o tema com outros filósofos. E depois fala sobre a obra A Arte do Envelhecimento. Então, o que acontece aqui é que ela contextualiza o objeto cultural em avaliação, situando-o no conjunto das obras. Então, é a primeira parte da resenha. Então, aqui já vai nos ajudar a identificar que é o gênero resenha. Na segunda parte, que vai começar aqui onde que Cícero nota, né, e vai até aqui antes de ler, é onde o autor faz o resumo da obra. Então, a segunda parte da resenha traz o resumo da obra. Então, o que acontece aqui neste texto? Então, a partir disso, nós conseguimos identificar que é uma resenha. E aqui no final, neste último período, é onde o autor faz a avaliação crítica e faz uma indicação da obra. Então, é a terceira parte da resenha. Pela identificação desta estrutura, podemos perceber que o gênero que estamos analisando é o gênero textual resenha. Então, aqui são as 3 características do gênero resenha. Aí, respondemos a questão número 2. Questão 3. Leia o trecho a seguir. Então, aqui pede para você fazer a leitura e depois da leitura vem a questão. Ao escolher este gênero textual, que é a resenha, o produtor do texto objetivou. Então, nesta atividade número 3, o PET traz outra resenha e pede para identificar, né, o objetivo do gênero. Então, já sabendo do objetivo do gênero, que nós já falamos no início das atividades, podemos perceber que a alternativa A é incorreta, porque fala em construir uma apreciação
irônica do filme. Então, o resenhista ele não faz uma apreciação irônica, mas sim ele apresenta pontos positivos e negativos a respeito do objeto cultural analisado. Então, nós podemos excluir a alternativa A, ela está incorreta. Letra B. Evidenciar argumentos contrários ao filme. A resenha geralmente traz argumentos positivos, porque ela quer influenciar o leitor a adquirir o objeto cultural. Se ela traz argumentos contrários, ou mais contrários do que positivos, mais negativos que positivos, ela vai desestimular o leitor a adquirir o objeto cultural. Então, a alternativa B está incorreta. Letra C. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Então, isso aqui não é feito no texto. Então, não é a alternativa C. Alternativa D. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Então, este é o objetivo de uma resenha crítica. Então, alternativa correta, alternativa D. Como já encontramos a alternativa correta, a alternativa E podemos eliminar. Então, vamos para a questão 4, que é a última questão da atividade. Leia o texto e observe a obra a seguir. Então, aqui pede para você fazer a leitura deste texto, meta-esquema 1, depois fazer a leitura deste outro texto com a linguagem não verbal. Depois da leitura, vem a questão. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma mais efetiva. Levando-se em consideração o texto e a obra meta-esquema 1, reproduzidos acima, verifica-se que, então, a alternativa correta, a alternativa A. A obra confirma a visão do texto quanto à ideia de estruturas que parecem se movimentar no campo limitado do papel, procurando envolver de maneira mais efetiva o olhar do observador. Então, estas foram as atividades da semana 3. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!